Tami. Foi uma benção. E hoje eu vim aqui com muita alegria, com muito prazer mesmo, para continuar falando aqui sobre o que Deus tem ministrado nos nossos corações a respeito de caminhar com o Senhor, caminhar com Cristo, que é o tema deste retiro. E o Leandro ele começou a falar ontem sobre a caminhada com Cristo, sobre o texto de Mateus 14, de Jesus andando sobre as águas. E hoje eu praticamente não precisava dessa introdução, porque Deus é tão maravilhoso que Ele usou a vida da Rafa para falar absolutamente tudo que eu precisava. Então, obrigada. Mas aí, né, eu acho que foi uma confirmação, não foi uma substituição, espero. Mas, Rafa, na moral, foi até o mesmo versículo. Parecia que ela tinha lido os meus rascunhos. Glória a Deus. Mas então hoje a gente vai falar sobre confiança na caminhada com Jesus. E a caminhada com Cristo, ela exige que a gente se ajuste a um andar, um ritmo, um objetivo que não é o nosso original. Porque a gente não está andando com a gente está andando com uma outra pessoa, com o nosso amado Jesus. E Ele vai e a gente vai atrás, a gente vai junto. E na caminhada, então, com Jesus, a gente precisa muito confiar no nosso guia. Porque se a gente não confia, em algum momento a gente vai ficar inseguro e vai parar de caminhar com Ele. Então, eu sei que a maior parte de nós quer caminhar com Jesus. Então, nós precisamos exercitar a nossa fé e fortalecê-la para nunca se separar do nosso guia. E eu queria saber aqui quem já teve o privilégio de fazer trabalho em grupo. Seja na escola, na faculdade, trabalho. Muitos abençoados, muito bom. O que vocês acham de trabalho em grupo, pessoal? É muito polêmico. É legal? Médio? Depende, é uma boa resposta. Depende, porque pode ser muito bom, se o seu grupo for muito legal, se você confia no seu grupo, porque aí você faz a sua parte, quando você terminar a sua parte, o resto já vai estar pronto. E aí você vai tirar um 10 e vai ser muito legal. Agora, se você pegar um grupo em que você não confia, aí, né, crise de ansiedade define, né? Que aí a gente combina um jogo, né? Fala, olha, eu faço isso aqui, você faz isso aqui, tá bom? Aí a pessoa fala, tá bom. Aí você vai para casa suando frio. Porque, apesar de, às vezes, as pessoas no nosso grupo terem uma boa intenção, elas serem pessoas muito legais, serem nossas amigas, às vezes a gente não consegue confiar nelas, porque, eventualmente, elas vão falhar. E a gente não tem controle sobre isso. E, para muitos de nós, se não a maioria de nós, a sensação da perda do controle é uma coisa assustadora. E, agora, o que é engraçado é que a gente, então, começa a tentar garantir, não só a nossa parte, mas a do outro. E a gente começa a tentar ali, né? Pegar as coisas e tal, e a gente se sobrecarrega. E aí, o doido é que a gente é tão humano quanto outro ser humano ali, que está falhando. Então, de alguma forma, a gente também vai ser limitado igual. E a gente nem sempre, na verdade, a gente não aguenta todo o peso que a gente quer, ou muitas vezes que a gente é obrigado pela vida a carregar. E aí a gente pode adoecer por exaustão. E essa, na verdade, é a essência de um distúrbio que, infelizmente, está muito comum aqui nos nossos dias, que é a síndrome de burnout. Alguns dos sintomas dessa síndrome são a depressão, a ansiedade, baixa autoestima, mudanças bruscas de humor. E talvez, enquanto eu falo disso aqui, alguns vão pensar, nossa, é bem o que eu estou passando. E eu também tive esse momento de quebrar por sobrecarga. Então, quer dizer que não adianta nem a gente confiar nas outras pessoas 100%, e nem em nós mesmos. É que nem a brincadeira do copo. Quem brincou ontem com aquele copo ali, a gente é igual a esse copo, a gente foi feito assim, projetados assim, limitados. E em algum momento a coisa vai transbordar. Mas, quando nós caminhamos com Cristo,
A gente anda em parceria com alguém que é ilimitado em poder. Alguém que não se cansa. E ele é totalmente confiável. E, além do mais, ele deseja aliviar as nossas cargas. Então, a gente pode confiar nele. E a gente vai ver, então, como nessa história de Mateus 14, a gente pode aprender coisas sobre isso. Então, era uma noite muito bonita. O céu estrelado ele se estendeu como um cobertor pesado sobre o mar da Galileia. Aquele ar quente do dia já começava a se misturar com o vento frio das montanhas. E aí o barco ele balançava com o ritmo das ondas calmas sobre as quais me criei. E, de repente, o tempo muda completamente. Quando o vento sopra assim na nuca, é prenúncio de caos. O mar calmo começou a se tornar em mar revolto. E as ondas enormes fizeram o nosso barco perder o controle. Nós ficamos horas e horas, lutando contra os ventos que nos levavam de um lado ao outro. Cada um de nós esgotou completamente as energias, tentando se manter no barco, tentando se segurar nas coisas, tentando manter o controle, sem ser arremessado no mar, que vai nos engolir. E nós estávamos todos molhados e com frio, completamente exaustos, depois de horas de puro estado de alerta, esforço físico e medo de nos afogar. E, de repente, uma coisa começou a vir na nossa direção. Misericórdia. O vulto começou a ter uma forma, e quando nos demos conta, era a forma de uma pessoa. Era bem assustador, tipo um espírito maligno. Ele veio roubar nossa alma, nos matar. Eu nunca em toda a minha vida achei que eu fosse encontrar um negócio desse, que horror. E aí, de repente, uma coisa inesperada. O vulto disse: coragem, sou eu, não tenho medo. E nessa hora foi como se eu acordasse de um sonho e abrisse os meus olhos para uma outra realidade. Mestre? Eu reconheci essa voz que eu tenho ouvido e tenho amado ouvir, desde a primeira vez que eu ouvi. O meu amado Jesus. É Ele mesmo que está andando sobre as águas, sobre esse mar incontrolável. Ah, Ele veio nos salvar. Senhor, se és Tu, manda-me ir ao Teu encontro por sobre as águas. E Ele me disse, venha. Ah, quando Ele disse isso, dentro de mim surgiu um calor, uma força, um amor. Eu não precisava de mais nada e eu fui. Um pé para fora, depois o outro. E como se eu andasse sobre uma estrada alagada, os meus pés estavam assim, molhados, mas eles estavam firmes. E eu comecei a andar até o meu Senhor. Gente, que absurdo. Que é isso? Meu Jesus é maravilhoso. Mas aí, do nada, gente, um vento forte me desequilibrou por um instante. E por reflexo eu olhei para trás. Eu vi que não conseguiria voltar para o barco. E quando olhei para os meus pés, eu notei que eles estavam mais fundos. E aí, de alguma forma, eu perdi o controle. Veio uma onda forte assim, aí me jogou para frente, aí já era, e eu só falei, Senhor, salva-me. E foi só o que eu consegui dizer. E eu mal terminei de dizer. A mão do meu Jesus me segurou, com firmeza, mas sem desespero. Ele estava no controle. Ele estava com calma, em paz. E olhando nos meus olhos, com profundo afeto, enquanto ele me levantava, ele disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Nessa narrativa, né, eu era Pedro. A gente viu que os discípulos estavam numa situação de vida ou morte. Eles estavam no alto mar, eles estavam exaustos, fracos e provavelmente no limite físico e emocional. E aí, do nada, na frente deles, o tio da perua do inferno, o próprio Satanás, apareceu ali. Mas eles descobriram que não. Que, na verdade, eles não precisavam temer. E uma coisa que me chamou muita atenção nessa história é que, diante daquela situação de tremendo pavor, assim, nossa, sei lá, fico assustada. Só 2 palavras e um timbre de voz mudou completamente a narrativa. As palavras eram, sou eu,
e o timbre de voz era de Jesus. Jesus ele não disse, coragem, galera, já está passando, cheguei. Ele não disse, gente, ninguém vai morrer, está tudo bem, está tudo bem. Ele só deu um argumento, e o motivo era, sou eu. E por que será que sou eu era um argumento suficiente? Eu não sei o que se passou na cabeça de Pedro na hora que Jesus disse, sou eu, e ele identificou que era Jesus. Mas eu sei que até lá, como o Leandro falou ontem, ele tinha vivido coisas muito incríveis com Jesus. Ele estava construindo uma caminhada de intimidade, de enxergar o Mestre de perto. Ele estava experimentando o sobrenatural. Ele começou a distribuir pão e não parava. Ele estava aprendendo que o sobrenatural podia fazer parte da vida dele no momento que ele estava ali com Jesus. E aí eu imagino que ele teve aquele surto de fé, né? Com o peito ardendo de paixão, a ponto de que não foi nem Jesus que chamou ele para andar, se vocês forem reparar. Quem foi? Foi ele mesmo, que falou assim, mestre, é você? Estamos aí. E aí, Jesus fala, vem. E ele foi. E Pedro realmente saiu do barco. Ele realmente andou no sobrenatural sobre aquelas águas que, engoliam qualquer ser humano. Mas não por causa dele, obviamente. Era porque Jesus estava lá. Para ele, o caos está 100% sob controle. E talvez alguns aqui, como eu, se lembrando de algum momento que também estavam com o coração ardendo, podem se identificar com Pedro agora. Sabe, no meio do louvor, assim, aquela unção. E é você, Jesus, se é o Senhor me chama, eu vou morrer pelo Senhor. Me envia para minha escola, me envia para o meu trabalho, me envia para a minha faculdade. Eu quero testemunhar do Senhor, eu quero morrer pelo Senhor. E eu vou para o desconhecido. E aí a gente começa a ver Deus operando sobrenatural na nossa vida. Quem é introvertido sabe a dificuldade que é ter gente olhando para você. É duro. Mas os introvertidos daqui, com a graça de Deus, podem ter esse momento de falar, eu quero ir lá na frente, eu quero ir lá no meio dos meus amigos, eu quero falar de Jesus, eu quero me expor, vale a pena. Isso é sobrenatural. E se alguém aqui tem tido dificuldade de amar o seu irmão, de repente tem o desejo de perdoar, tem o desejo de pedir perdão, de se humilhar, de dizer eu te amo, isso também é sobrenatural. É muita glória. Mas nós, seres humanos, a gente tem um padrão de funcionamento que se chama hábito. E essa é uma maneira automática da gente se comportar. Isso significa que no momento que a gente descobre o jeito que as coisas acontecem, a gente começa a responder de uma determinada forma que funciona. E isso ajuda muito a gente, porque aí a gente consegue focar em outras coisas, porque aí outras coisas estão automáticas. E no momento em que a gente automatiza esses conceitos, esse jeito de falar, esse jeito de agir, para a gente mudar, a gente precisa pensar, a gente precisa reaprender. E é muito mais fácil a gente recorrer ao automático. E no momento que a situação exige outro tipo de atenção, a gente tende a automatizar as coisas. E foi o que aconteceu, quer dizer, é o que a gente pode ver aqui na vida de Pedro. Ele viveu a vida toda dele se habituando a regras naturais que o próprio Deus estabeleceu. A água, ela afunda. Se a pessoa afunda, ela para de respirar. Se ela para de respirar, ela morre. E aí, quando o vento soprou, Pedro logo ativou de novo. Ele voltou. Nossa, espera aí. A água afunda. Eu vou morrer. E aí, de repente, ele já não estava mais olhando para Jesus, que é sobre toda a natureza. Ele estava sozinho. Ele estava dependendo da sua própria capacidade de sobrevivência ou da sua incapacidade, no caso, de sobreviver.
E ali veio o medo e ele começou a afundar. E falando por mim, quem nunca? Eu lembro daquele desejo ardente de testemunhar de Jesus várias vezes, quando estava no acampamento. E aí era chegar no colégio, ver os meus amigos falando mal de crente, ou felizes com a sua vida de pecado. E aí vinha a insegurança. E aí eu falava, peraí, eu esqueci que eles podiam, estar muito satisfeitos com a vida deles, eu esqueci que eles podiam, me julgar, falar que eu sou várias coisas, preconceituosa ou burra. Nossa, na verdade, não é tão simples assim a situação. Ou naquele desejo de perdoar, de pedir perdão. Quando chega em casa, assim, o irmão trata com aquela grosseria de graça. E aí, fala que te odeia. E aí tudo volta, Ai, nossa, só de pensar em me humilhar diante desse orgulhoso. Nossa, ele vai ter só mais motivo para ficar pisando em mim. Desgraça. Eu não quero isso para a minha vida. A realidade é dura. Mas aí, Rafa, o versículo que você falou, Romanos 12, 2, nos diz: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a gente precisa começar a transformar as nossas mentes e a moldar a autoridade da Bíblia. Então, eu acho que os versículos não estão aqui. Acho que não foi atualizado. Calma aí. Acho que não atualizou. Tudo bem, então, Não consigo lembrar. Então, em algum momento, a gente passa esses versículos aí para vocês. Mas a gente precisa começar a moldar a nossa mente ao padrão bíblico. Então, não é assustador ter que falar com os meus amigos sobre Jesus. É um prazer poder ser perseguida pelo nome do meu Jesus. Felizes são aqueles que são perseguidos pelo nome de Jesus. E Deus é aquele que vem exaltar aqueles que se humilham. Não é mais o fim do mundo me humilhar diante do meu irmão. Porque é aquele que me exalta, é aquele de quem eu quero aprovação. E a gente tem que começar a mudar isso em nossas mentes. E a gente precisa dessa fé que honra a Deus, que coloca Ele no lugar dele, no lugar de mais alta importância, acima de todas as coisas. E a incredulidade, aquela que é contrária a essa fé, ela é que nos faz pensar que as coisas criadas por Deus são mais temerosas do que o próprio Criador. E a incredulidade, ela reside na dúvida. 1, do poder de Deus. E 2, do seu amor por nós. Se Deus ele não for poderoso, só não adianta confiar nele, É que nem fazer trabalho com uma pessoa que você sabe que vai te deixar na mão. Ou você aceita, a derrota, ou você tenta garantir as coisas e fica ansioso e se sobrecarrega. Mas também de nada adiantaria a gente confiar num Deus onipotente e que não tem o menor afeto por nós. Seria a mesma coisa que eu falar assim: você está com problema financeiro? Tudo bem, porque o Elon Musk pode te ajudar. Isso é uma loucura, porque o homem tem dinheiro para ajudar num problema financeiro? Sim. Mas ele sequer conhece a nossa existência. E ainda que conhecesse, ele tinha que amar muito para liberar 1 centavo daquela fortuna. Mas
A boa notícia é que a gente depende de Jesus. E Ele é poderoso. Ele é dono de todo o ouro, de toda a prata. Ele é sustentador da vida. E Ele não só sabe que a gente existe, Ele nos fez com intenção. E Ele nos ama profundamente. Nós que confessamos Jesus como nosso Senhor, a gente coloca as nossas vidas nas mãos do Jesus que veio aqui, que sofreu como homem, que morreu e venceu a morte. E que agora está sentado à direita do Deus Pai. Olha como ele está descrito na visão do apóstolo João, registrada lá em Apocalipse 1, de 13 a 18. Eu vou ler aqui. E entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava até os seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Ele tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. A sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Quando eu vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do Hades. É muita glória. Gente, é por isso que o apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo 1,12. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Na passagem que a gente leu aqui em Mateus, Pedro inicia se movendo cheio de fé, cheio de paixão. E ele se move inegavelmente no sobrenatural. Mas ele encerra deixando de viver ali uma história de vitória de fé. E termina com uma constatação de pequena fé. Mas uma coisa muito legal aqui. Pedro, ele chegou à conclusão mais óbvia. Ele não dava conta sozinho. Ele não podia se salvar. E no reflexo, ele grita para o único que pode ganhar a luta contra o mar, o bom mestre Jesus. E esse, que é maior do que a tempestade, que é Senhor sobre todas as coisas, não fica de orgulho ferido. Ah, você não creu. Ele não joga em rosto a incredulidade de Pedro, mas ele segura pela mão. Em momentos assim que a gente falhar na nossa fé, Jesus não age como nós merecemos, mas conforme a sua misericórdia, conforme o seu amor por nós. E nós não podemos confiar 100% em nós mesmos, mas nós podemos confiar no amor desse Deus que nos salva. Lá em Salmo 103, de 8 a 13, aqui diz: o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Ele não acusa sem cessar, e nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim grande é o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. E que coisa boa poder ocupar esse lugar de sermos filhos. Em João 1, de 12 a 13, contudo aos que receberam, aos que creram em seu nome,
deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram do próprio Deus. E como filhos, a gente pode experimentar a dependência, como uma criança que confia nos seus pais. Será que vai dar tempo? Olha, eu vou contar um sonho que eu tive. Daqui a 2 dias, eu e Desk faremos 1 ano e 9 meses de casados. E uma coisa interessante que eu percebi foi, no comecinho, no primeiro ano de casados, eu ainda sonhava com a minha família de origem, que o Gustavo está incluso, né? Mamãe, papai, irmão mais velho, irmão mais novo. Eles apareciam nos meus sonhos, daí não. Agora ele aparece. Obrigada. Mas, enfim, num desses sonhos que eu tive, foi com a minha mãe. E foi muito interessante. Eu estava no colo dela, assim, sabe? Tipo, eu tinha 6 anos, então era um colo, assim, pesado para ela, eu acho. Mas ela estava me carregando, a gente estava indo para natação. E aí a gente chegou no prédio ali, na frente, e aí estava ainda antes da hora, né? A gente chegou muito cedo, como sempre. E aí chegou uma mulher desesperada na minha mãe e falou: ai, por favor, moça, me desculpa, mas eu não sei onde é que é para levar meu filho, onde é que entra, tem muitas portas e tal. Aí minha mãe falou: amada, fica em paz, sabe? Eu vim aqui antes e eu dei uma olhada no local, conversei com as pessoas, é bem ali que você vai levar e vai retirar seu filho. Aí a mulher: nossa, obrigada, né? Ai, que bom que você já sabia. Ela: não, tudo bem, eu também tive medo, viu? Mas aí deu tudo certo, né? Eu fui procurar, tá tudo certo. Aí tá bom, acabou a situação. Mamãe e eu sentamos lá, né, na pracinha, e a gente começou a tomar um lanche. Ela tirou lá da bolsinha dela, né, o lanche, e a gente comeu. E a gente ficou conversando. Uma conversa de uma moça de 36 anos e uma menina de 6. A gente estava conversando. E acabou. E aí, eu fiquei pensando muito sobre esse sonho. Eu acordei em prantos. Porque eu pensei, caramba, eu sempre tive, na minha mãe, uma figura de uma mulher que nunca tinha medo de nada. Que sempre sabia exatamente o que fazer. E aí eu confiava tanto que eu nunca, em 24 anos de vida, me passou pela cabeça de que ela podia ter tido que aprender alguma coisa para me levar para o lugar certo. Eu sempre confiei. E eu não conheço a história de todo mundo aqui. Eu imagino que cada um de nós teve uma figura de amor na vida. E aqui eu não falo de namorado, namorada, amigo, porque essas pessoas, de alguma forma, a gente teve que, né, ser legal, para ser amado, para receber o favor, a fidelidade. Estou falando daquele amor de alguém que trocou sua fralda num dia muito ruim, sabe? Alguém que te acolheu quando você acordou de madrugada chorando. E ninguém fez isso por você porque um dia você fez o mesmo. Ou porque tinha garantia de que você faria o mesmo em algum dia. Fizeram porque amaram. E se você não consegue identificar essa figura de amor na sua vida hoje, te convido a conhecer o amor do nosso Deus. Porque Ele nos ama mais do que os nossos pais. Mais do que as figuras de amor que trocaram as nossas fraldas, que nos acolheram nos momentos difíceis para eles. Se você deseja confiar no Senhor como uma criança, confia na sua mãe, cegamente. Eu te convido, venha receber, venha experimentar do amor do seu papai. O Deus que te formou com as suas próprias mãos, quando você estava escondido de tudo e de todos. Esse Deus escolheu entregar tudo, o seu filho, pagar o maior preço, para que um dia você tivesse um relacionamento com Ele. E como é bom ser chamada filhinha dEle. E
o conhecimento, esse entendimento de que nós somos filhos, isso não vem de uma pregação, isso não vem da fé dos nossos pais, ou de um abraço amigo. Isso, a gente precisa do convencimento do Espírito Santo. Lá em Romanos 8, de 15 a 16, diz: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Nós somos limitados. A gente não aguenta o peso da vida. E a gente não tem capacidade de nos salvar das tempestades. Mas nós somos aceitos e amados por esse Deus que pode. E se você está vivendo um momento de medo, se sobre os seus ombros está um peso de algo que você não pode controlar, troca seu fardo com Jesus. Deixa Ele te carregar no colo. Descansa nos braços do papai que te ama. Mesmo sem você saber o que vem pela frente. Porque a gente já tem provas suficientes. E o caráter de Deus nos garante. Ele cuida de nós. A gente pode fazer a famosa declaração lá em Marcos 9:24. Creio. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Então vamos viver nessa fé que honra a Deus. Que não depende de a gente saber o resultado das coisas, né? Mas depende do caráter dele. Se você já está dando passos de coragem, experimentando do sobrenatural, e você deseja ter fé para não retroceder, mas continuar adiante nos propósitos de Deus, ore ao Senhor. Peça socorro. Peça para que Ele te ajude a crer. Deus, eu sei que o Senhor me direcionou para ir pregar na minha faculdade. E eu estou animada, estou indo. Mas agora sim, cheguei, bateu um medo. Socorro, Deus. Me ajuda. E deixa o argumento principal. Ei, sou eu. Coragem, não tenha medo. Deixa isso fazer efeito. Pai, tem alguém que eu amo, que está sofrendo demais. Eu não tenho controle. E eu hoje estava com fé, orando pela vida dessa pessoa. Mas chegou um momento aqui que eu pensei, nossa, não, nada pode contra essa doença. Eu quero crer, Senhor, que o Senhor é Deus sobre a vida e a morte. Me ajuda, Deus. E coragem. Sou eu.